Olá, família! Mais um momento do projeto Ceia em Casa. Se você quiser participar da campanha de cestas básicas mensais, é fácil. Faça contato com o DIS, Departamento de Integração e Serviços. É o número que está aí, passando para você nesse momento. É o número da nossa casa, do nosso centro espírita. Então, você faz contato e lá vai ter a explicação de como você pode ser um doador de cesta básica. Doamos, em média, 400 cestas. 400 famílias que mensalmente recebem o alimento e a esperança de dias melhores. Contamos com todos. Nesse momento, André Terrezo, com o tema Esforço e Oração. Olá, agradecemos por mais essa oportunidade que estamos tendo aqui de poder fazer esse trabalho, de poder falar para vocês um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. Hoje nós falaremos sobre esforço e oração. A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: esforço e oração estão sempre em conjuntos, são inseparáveis. Se a gente passa a entender um pouquinho os ensinamentos de Jesus, nós vamos compreender que uma completa a outra. É aquele famoso ditado popular que a gente fala, né? As duas metades da laranja, uma complementa a outra. Qualquer cristão sabe muito bem disso, que nós temos que fazer o nosso esforço, mas também temos a parte da oração, que vão se completar para que a gente possa ir adiante. E Jesus foi o que melhor nos ensinou a respeito disso, né? Mas antes de nós vamos fazer uma reflexão sobre a forma como nós fazemos oração. Como nós oramos? A nossa forma de orar, nós apenas de boca para fora, ou são os nossos sentimentos que nós colocamos nesse momento? Com que frequência nós costumamos orar? Nós precisamos refletir nisso, porque muitos de nós ainda só fazemos oração no momento em que nós temos dificuldades, no momento de pedir algo, no momento às vezes de pedir um conselho, mas fora isso, quando está tudo bem, nós costumamos orar? Muitas vezes nós esquecemos disso, ou às vezes fazemos uma oração muito rápida, mas o importante que nós precisamos entender é a forma como orar. Às vezes um simples obrigado, Senhor, é uma oração. Às vezes de manhã, pelo simples fato de nós levantarmos da nossa cama, irmos para o nosso trabalho, irmos para os nossos afazeres do dia a dia, um simples obrigado, Senhor, se for de coração, funciona como uma prece, uma oração que é fundamental para o nosso dia a dia. Mas muitas vezes nós esquecemos de agradecer isso, esquecemos de fazer essas orações, e às vezes quando lembramos à noite para fazer a oração, já estamos tão cansados que quando começamos a fazer as nossas orações, o que acontece? Nós acabamos adormecendo. Muitos também defendem que a oração deve ser feita em um local reservado, a sós. E nós passamos a entender com Jesus que não precisa ser apenas num local afastado de todos. Nós podemos fazer a oração em qualquer lugar, seja no transporte público, seja na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Mas por que Jesus falava da gente ir para o nosso quarto, que Jesus falava para poder fazer essa oração? É que nós precisamos silenciar a nossa mente. Muitas vezes nós esquecemos disso. Ficamos tão preocupados com coisas do dia a dia, no nosso decorrer do dia, preocupado com o que o outro está falando do nosso lado, que acabamos não silenciando o nosso pensamento para que possamos fazer uma oração. Muitas vezes esse tipo de oração pode nos ajudar bastante. Porque se a gente estiver muitas vezes cansado no transporte público, às vezes quando nós fazemos uma oração, os bons espíritos vêm e nos dão essa energia necessária. Muitas vezes pode evitar que hajam problemas às vezes pode ter algum irmão mal intencionado e às vezes com a nossa oração
pode tocar o coração desse irmão e fazer com que ele mude de ideia. Então, todo o ambiente é fundamental da gente fazer uma oração, mas que nós façamos sempre com um pensamento voltado para o alto. Romper as barreiras que muitas vezes nos impedem de entrarmos em contato com Deus. Então, aprendamos a fazer melhor as nossas orações no nosso dia a dia, no decorrer da nossa vida, né? Isso que nós precisamos aprender. Mas e o esforço? Agora nós vamos para uma outra reflexão. Que tipo de esforço que nós temos feito na vida? Aqui, lógico que nós não estamos entrando no mérito do esforço, do caso profissional, material, mas nós queremos colocar o nosso esforço como pessoa, buscar essa melhoria na nossa vida. Nós temos feito isso porque isso requer muito esforço. E sem a oração aliada, como nós esperamos conseguir ter mais força para seguir adiante? Nós muitas vezes nos esforçamos em buscar tantas coisas materiais. Por que esse esforço também não pode ser feito para a nossa melhora espiritual? Muitas vezes a gente acha que não vai suportar determinadas provas, mas quando a gente faz essa oração e a gente se esforça, quando a gente menos percebe, nós conseguimos vencer essas dificuldades. Jesus, muitas vezes, ele se afastava daquele público, ele trabalhava o dia todo com aquele pessoal e chegava na parte de tardezinha, ele se afastava de todos e ia fazer as suas orações. Então, muitos acabaram entendendo isso de forma errada, achando que tem que se afastar, que no caso, se isolar dos outros. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ia, sim, muitas vezes, fazer essa prece separado para reparar as suas energias, para que ele pudesse voltar no dia seguinte e continuar trabalhando em função de nós, coisa que ele continua fazendo até hoje. Então, o que nós precisamos entender é que nós nascemos para conviver com os outros. A lei da sociedade é uma lei de Deus. Nós precisamos aprender a conviver melhor com o outro. Não é se isolando que nós vamos resolver nada. Então, nós aprendemos o seguinte, que o nosso esforço está sempre em conviver com pessoas que pensam de forma diferente da nossa, pessoas que agem de forma diferente, pessoas que têm vivências diferentes, em vários números de graus de evolução. Então, nós todos os dias convivemos com milhares de pessoas assim. E simplesmente o nosso esforço está em aprendermos a conviver melhor com os outros. Então, paramos para refletir um pouquinho sobre isso. Como eu estou convivendo com o meu irmão no dia a dia? Eu estou me esforçando para tentar aparar as arestas, para tentar conviver melhor com aquele que pensa diferente, que tem uma opinião diferente da minha? Como eu tenho feito esse esforço de me transformar num ser humano melhor? De procurar ser realmente um trabalhador de Jesus no dia a dia. Porque todos nós somos trabalhadores de Jesus. Todos, sem exceção. Porque todos nós estamos buscando a nossa melhora. Quando nós reencarnamos, nós estamos buscando essa melhora. Então, cabe a nós nos esforçarmos para atingir o objetivo. O nosso principal objetivo é sairmos melhor dessa encarnação do que quando nós entramos. Então, o esforço no nosso dia a dia vai ser de suma importância para que nós possamos chegar a esse objetivo. E Jesus conta conosco. Então, muitas vezes, quando nós convivemos com esses irmãos que muitas vezes nos parecem difíceis, nós precisamos fazer o quê? Orações.
ter paciência, aprender a conviver melhor com ele, ver as qualidades, porque muitas vezes nós só vemos os defeitos dos outros, mas esquecemos de ver as qualidades. Quantas vezes esses irmãos que muitas vezes nós vemos como difíceis no nosso caminho já nos ajudaram? Já paramos para pensar sobre isso? Então, toda vez que a gente sentir qualquer coisa diferente com esse irmão ou qualquer dificuldade no nosso dia a dia, façamos uso da oração. É muito interessante isso porque meu avô e minha avó sempre procuraram ensinar bastante coisas para a gente. E meu primo estava passando por uma dificuldade no local de trabalho. Alguns dos colegas estavam perseguindo, estavam tendo alguns problemas. E minha avó simplesmente falou para ele o seguinte: meu filho, quando você chegar lá, faça uma prece. Peça principalmente por esses irmãos que estão te perseguindo. E procure trabalhar bem com eles. Eles estão precisando disso, por mais boba que seja aquela situação, vai lá e faz. Assim você vai conseguir vencer as dificuldades. Passou uma semana e meu primo voltou para conversar com a minha avó e falou: sabe, vó, a senhora tinha razão. Então, eu comecei a fazer essas orações, comecei a trabalhar de certa forma com eles e eles agora se tornaram meus amigos. Então, é muito importante nós sempre lembrarmos disso, do nosso esforço e da nossa oração. Mas agora, precisamos olhar para nós. Como nós somos difíceis de conviver com os outros também. Muitas vezes nós não refletimos isso, nós temos hábitos, nós temos costumes ainda, que muitas vezes nós não abrimos mão. A vida, muitas vezes, nos ensina que nós precisamos ceder em determinados pontos. Aprender o esforço pelo estudo, o esforço por aprender algo diferente. Às vezes, muitas vezes isso vai nos levar à dor. É assim como nós, muitas vezes, vamos para uma academia sem fazer exercícios há tanto tempo, e quando nós começamos a fazer esse exercício, no início a gente vai sentir muita dor nos músculos, vamos nos sentir doloridos, mas com o tempo a gente aprende a gostar daquilo ali, sente prazer de fazer aquilo, sabendo que está fazendo um bem para a nossa própria saúde. A mesma coisa é esse esforço que nós precisamos fazer. No início, pode causar muita dor para a gente ter que mudar certos hábitos, mudar certas coisas na nossa vida, do nosso dia a dia, na forma de conviver com os outros. Isso vai gerar muitas vezes inquietação dentro de nós, e Joana de Ângeles fala isso. Mas desde o momento que nós começamos a sentir que a paz começa a reinar dentro de nós, nós vamos nos esforçar mais para conseguir essa paz de forma constante. Então, é de suma importância fazer a oração nesses momentos, não pelas dificuldades que vão vir, por essa dor que vai causar na gente, a gente achar que muitas vezes não está tendo frutos. Não vamos desistir. Façamos prece. Nós temos lá atrás do Evangelho, segundo o Espiritismo, uma coletânea de preces que podem nos ensinar muito para vencer as aflições da vida, para pedir um conselho e tantas outras mais. Então, muitas vezes, se a gente está em dúvida com alguma coisa sobre o esforço que a gente está fazendo, façamos uma prece a Jesus. Nunca vamos ficar sem resposta. Eu, certa vez, passando por uma dificuldade, assim que eu comecei a estudar aqui na casa, eu fiz uma prece para Jesus, justamente para poder saber como eu deveria agir numa determinada situação. E não demorou muito tempo, já veio logo a intuição para mim.
do que eu deveria fazer para sair daquela situação. E dito e feito, eu fiz aquilo dali, fiz uma oração e deu tudo certo. Então nós precisamos sempre fazer isso. Se nós estivermos na dúvida, vamos fazer essa oração. Antes de trabalhar, quando nós vamos começar a fazer o nosso trabalho, vamos fazer uma oração. Fazer uma oração quando nós terminarmos o nosso trabalho. E nós vamos ver que muitas vezes os nossos esforços vão acabar iluminando outras pessoas ao nosso redor também, que vão se sentir encorajadas para ir também pelo mesmo caminho, através da oração e do esforço. Então, nós precisamos aprender que nós estamos aqui no mundo para conviver com todos, para procurarmos fazer o melhor, não só por nós, mas pelo outro. E esse nosso esforço, por menor que possa parecer, vai dar frutos no futuro. Não só para a gente, mas pelas pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós precisamos observar isso. Como as pessoas que muitas vezes se esforçam no caminho do bem, têm como hábito a oração, elas conseguem transformar a nossa vida. Um irmão, nada por acaso, semana passada, eu estava numa loja resolvendo alguns problemas e chegou um irmão do meu lado com alguns folhetinhos. E ele começa a falar, estou colocando aqui uns folhetinhos para vocês lerem, e enquanto ele estava pedindo para fazer um serviço. E ele vai e me entrega 2 folhetinhos. E começa a conversar comigo. Olha, leia que isso aqui vai ser muito bom para você. Quando eu olho os 2 folhetinhos, são justamente um folhetinho com uma mensagem de Emmanuel, né? E a outra uma mensagem de Leon Denis. E ele começa a falar comigo, começa a conversar comigo a respeito da situação dele, que ele passou por muitas dificuldades, era jovem, começou a se envolver com drogas. E ele conta que em 1979, ele deu um estalo nele, uma intuição, dele ir até Minas Gerais ver Chico. Chegando lá, ele já achava que já estava perdido, já tinha até combinado com pessoas para fazer algumas coisas, inclusive utilizar drogas, e ele vai e acaba falando que ele vai se encontrar com Chico. Quando ele se encontra com Chico, ele não tinha mais o número para ser atendido, mas Chico chama. Vem aqui, Chico percebendo a dificuldade dele. Ele falou que Chico deu um abraço nele tão apertado, que ele sentiu tanta emoção, que ele saiu dali completamente aliviado. E ele volta para o Rio de Janeiro, muda totalmente a vida dele, começa a se esforçar, e ele fala que hoje tudo que ele conseguiu foi através do esforço depois desse abraço do Chico. E a gente vê o quanto Chico nos ensinou através da oração e do esforço. Quanto esforço Chico fez para nos deixar essa literatura maravilhosa que nós temos hoje, em conjunto com os bons espíritos servidores de Jesus. Então, tudo o que nós precisamos refletir é sobre isso. Todo esforço vale a pena, mas o esforço sem oração, ou a oração sem o esforço, nós não chegaremos a nenhum lugar. Por isso que Jesus sempre nos falou o seguinte: ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte, então, o esforço e a oração que vai nos levar ao encontro com os bons espíritos vão fazer com que a ajuda chegue até nós. Então, que nós possamos pensar sobre tudo isso, sobre o esforço que nós estamos fazendo, sobre a oração, a melhor forma de nós fazermos a oração
Não façamos só uma vez ao dia, agradeçamos por tudo mesmo. Aprendamos a ser mais gratos a Jesus e aos ensinamentos que Ele deixou para a gente e a Deus que nos colocou nesse planeta com todo amor e carinho para que nós possamos nos tornar melhores. Então, vamos a partir de hoje nos esforçar mais e colocar em prática a oração. Muita paz a todos.